né, de cada um. Eu estou vendo que todo mundo está com seus microfones aí desligados, o que é muito bom. Agradeço quem não estiver falando, sempre manter o telefone desligado para não haver interferências. Né? Queria agradecer a presença de todos, mas antes de me apresentar, eu sou responsável pelas relações internacionais da Fundação Maria Emília, né? E da Fundação hoje aqui à noite, nós temos a diretora executiva Tamília Scioli, temos a analista de comunicação Jéssica Lopes, que vai ser também a nossa timekeeper, ou seja, né, a gente tinha previsto aí algumas intervenções das quatro pessoas que vão falar, na casa aí de 5 minutos, para depois a gente deixar os 40 minutos seguintes, né, perfazendo aí um total de 1 hora para as perguntas, as respostas, as discussões, e aí que fica sendo algo mais interativo e mais interessante, né? Então, lembrando a todos que esse webinar está sendo gravado, acho que no e-mail que foi mandado a cada um e para o convite havia essa ressalva, então só lembrando a cada um aí que já está sendo gravado, inclusive Paul já ativou essa função, tá? Então, seguindo adiante, como é que vai se desenrolar o nosso webinar hoje à noite? Nós vamos ter 4 intervenções, tá? Primeiramente da Tamile, que é a diretora executiva da Fundação Maria Emília, que vai fazer uma apresentação, dar um apanhado geral, né, da Fundação. Em seguida, o coordenador executivo do mestrado em saúde pública na Johns Hopkins University, que é o senhor Paul Wong, que está aqui conosco, e no terceiro lugar, o professor de epidemiologia da Johns Hopkins University, que aceitou o nosso convite para estar aqui conosco também hoje à noite, fazer uma pequena intervenção, o professor Castilho Salgado. E, por fim, o médico cardiologista, professor e ex, né, aluno do mestrado, ele é mestre em saúde pública, o Luiz Cláudio Correia, que vai finalizar aí com a fala. Luiz tem bastante experiência, né, e conhece muito a Johns Hopkins e o mestrado. Na verdade, é muito graças a Luiz que este elo com a Fundação Maria Emília foi feito. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a ele mais uma vez por esse belo trabalho que começamos, né, o ano passado e vamos aí dar continuidade, tá? Então, o formato vai ser mais ou menos esse. Jéssica, eu conto com você para, se alguém invadir muito, você dar uma lembradinha para poder a gente não se perder aí no nosso tempo, sermos mais objetivos, né? E afinal, hoje é quarta-feira ainda, está no meio da semana e todo mundo ainda precisa seguir aí sua programação, tá? E por final, antes de começar e chamar a Tamile para fazer a primeira apresentação, eu queria só lembrar que este mestrado de saúde pública da Johns Hopkins University, que é considerado um dos melhores do mundo atualmente, né? Ele é um mestrado, um programa que ele não é voltado exclusivamente para médicos, né? Num primeiro momento, a gente pode pensar que é essa a realidade, mas não é. Então, outros profissionais, por exemplo, neste ano nós temos uma bolsista que é egressa da Fundação Getúlio Vargas, no curso de Administração Pública, e está lá fazendo mestrado de Saúde Pública. Então, para que vocês tenham essa informação e partilhem também no seu entourage, né, no meio de vocês, que, além de médicos, né, e profissionais de saúde, outros profissionais, claro, que tenham algum percurso, e aí, obviamente, vai ter os critérios que estão disponíveis no site da Johns Hopkins, né, do programa, mas fica aí essa informação dessa possibilidade de participação mais ampla, né, de background profissional um pouco mais amplo. Então, pronto, eu acho que eu não esqueci nada. As meninas aí da Fundação, a Tamília e a Jéssica, se eu esqueci, por favor, me chamem a atenção. Então, queria chamar, eu pedi para que, e dê início, então, à apresentação da Fundação Maria Emília, a diretora executiva da Fundação, Tamília Scioli. Eu não sei se... Mari, Oi. não vamos passar slide. Eu acho melhor. Eu aí fica uma coisa mais informal e eu vou comentando os pontos mais importantes. Então, certo. E eu pediria aos participantes também que vão anotando suas perguntas, né, e suas dúvidas e comentários
para que ao final isso tudo seja partilhado. E eu acho que evita que o ritmo das apresentações seja prejudicado, tá bom? Então, fique à vontade. Só lembrar, Mariana, que o principal de hoje a gente vai falar aqui rapidamente, uma introdução, mas o principal são as perguntas que as pessoas tiverem para fazer. Então, enquanto a gente estiver falando, as pessoas vai surgir uma série de curiosidades, e é nesse momento aí que Paul pretende falar mais e aprofundar essa troca, que é o que eu acho que vai ser mais interessante e importante. Então, vocês podem ir anotando aí o que vocês pensam, o que querem comentar ou perguntar, que a gente vai ter a maior parte do tempo dedicado a isso, né? Perfeitamente, Luiz. Isso aí, 2/3 do evento dedicado justamente o tempo, né, a essa troca e esse momento de perguntas e respostas. Então, Pronto. Boa noite a todos. Né? Muito bom saber que tem tanta gente aqui interessada em mestrado em saúde pública. No ano passado, nós fizemos essa parceria com Hopkins, que nos enche de orgulho, né? Somos uma fundação baiana, sem fins lucrativos, com sede em Salvador, e a gente apoia ações nas áreas de educação e de saúde. Né? Então, iniciamos aí, somos realmente investidores sociais, privados, né? A gente não faz captação de recursos, temos recursos próprios, e a gente investe atualmente em algumas frentes aí, como bolsas de estudos, projetos de pesquisa, né? A gente tem muito esse olhar para o pesquisador, para o cientista, apoiar projetos. Temos algumas parcerias com instituições daqui da Bahia, né? A gente apoia na parte da graduação, da pós-graduação, instituições como o IDOR, onde a gente apoia também no centro de estudos, com bolsas de pesquisa, de mestrado, de doutorado. Então, a gente atua numa linha em educação e saúde, que são duas linhas tão importantes, né? E a gente tem esse apoio atualmente muito para a pesquisa, né? Para a formação, sempre com o olhar do impacto social. Eu ia fazer uma apresentação, mas por mais breve que seja, a gente acaba, às vezes, perdendo tempo. Então, eu vou direcionar para alguns pontos que eu acho que é importante para vocês conhecerem um pouquinho sobre a Fundação Maria Emília. Ela foi fundada em 96, em 98, né? Um empresário baiano, ele faleceu e deixou em testamento o desejo que fosse instituída uma fundação que investisse em educação e saúde. Então, em 98, foi fundada a Fundação Maria Emília, que recebeu esse nome em homenagem à mãe deste empresário, né? E ele deixou recursos para isso. E desde então, a Fundação ela vem fomentando educação e saúde, mas de 2019 para cá, a gente ampliou a nossa atuação, as nossas parcerias, os nossos investimentos. Né? A gente trabalha muito com parcerias, assim como Johns Hopkins, como a gente fechou uma parceria com eles, onde a fundação ela paga 50% do valor do curso e Hopkins 50%. E a Fundação Maria Emília apoia com essa bolsa auxílio de $2.000, né, que ajuda aí com alimentação, com aluguel, com transporte. Então, dá esse suporte que é tão importante também. Né? São 11 meses de curso. Sempre quando a gente apoia, a gente pede sempre uma contrapartida social. No caso do Luiz Cláudio, vem dando essa contrapartida a todo momento, né? Mas uma contrapartida, uma ponte importante ele fez quando ele fez essa ponte com a Johns Hopkins e a Fundação Maria Emília. E a fundação é formada por um conselho curador, um conselho consultivo, que são médicos especialistas na área. A gente tem uma equipe técnica muito boa, né? E nosso propósito, a nossa missão é promover o acesso à formação, à pesquisa e atualização, sempre com o olhar do impacto social. Alguém perguntou alguma coisa? Não. E aí temos os pilares de atuação, né, com projetos de pesquisa, como eu falei, obras e publicações, parcerias institucionais, internacionais, né, e bolsas de estudos. E a gente não tem, assim, a gente apoia todo tipo de pesquisa que a gente considere importante, né? Então, a gente não tem apenas uma área de pesquisa, a gente apoia nas mais diversas áreas. E não temos parcerias com outras instituições, mas já mandamos alunos bolsistas para outras instituições internacionais também. Trabalhamos sempre em cima de edital, então acabamos de lançar um edital de projetos de pesquisa, onde a gente vai apoiar investir 3 milhões em projetos de pesquisa na área de saúde. Né? Temos parceria, a gente
fomenta a graduação na Faculdade Baiana de Medicina. A gente paga 2 bolsas do curso de medicina para alunos de baixa renda, né? Então, só para vocês terem um pouquinho da visão, conhecerem um pouco mais, né? Eu não quero me estender muito aqui, mas a gente tem muito orgulho em ser uma fundação baiana, podendo proporcionar e apoiar e investir nessas 2 áreas que são tão carentes. Tá? Então, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou finalizar por aqui. A gente vai depois deixar um e-mail da Fundação, porque depois, se surgirem outras dúvidas, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, a gente vai ficar acompanhando isso e a gente deixa sempre esse canal aberto, que é tão importante para que a gente possa fazer essa parceria muito próxima. Tá? Obrigada. Posso passar a palavra para Paul. Obrigada, Tan. Antes de Paul entrar, eu queria aproveitar, já que você não usou o seu último minuto, eu vou roubar o seu último minuto para lembrar a todos que detalhes de todas essas informações importantes que Tamília acabou de partilhar conosco estão disponíveis no site da Fundação Maria Emília, né, bem como relatório de atividades e nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tudo. Então, é bacana se vocês tiverem um tempinho de dar uma passeada por lá, eu acho que dá uma ideia boa e tendo dúvidas, né, não hesitem em entrar em contato conosco. So at this point, Paul, I think it's your turn now. We'll ask you, as executive manager of the Masters in Public Health in Johns Hopkins in the Bloomberg Medical School. We would like to thank you for this one more time for this partnership and for the opportunity. And the floor is yours to explain a little bit of the program. And I'm sure that you and Luis, who will speak in a little bit, have many precious information to share with all the potential candidates that are interested here. Mr. Obrigado, Mariana. That's my Spanish, my Portuguese. Obrigado, and that's it. So I'm going to speak in English. First of all, I'm so glad you could attend. I do see there are some alumni who are also here. Like, for instance, I see Marcelo and Naveda, and I hope that there'll be time soon for you guys to introduce yourselves. I can say that I've been working at Johns Hopkins for 22 years, and with the Master of Public Health program. And over the last 22 years, we had about 15 Brazilians do the full-time MPH, including Marcelo. And the Brazilians have done so very well with their careers after finishing the program, and they are an amazing resource for you. And then thankfully, because of the foundation, we were able to have even 5 Brazilians to start the program this year. It's just been amazing. So it's really exciting. Just very briefly, the Master of Public Health program, the Bloomberg School of Public Health is the largest, oldest, top-ranked school of public health in the US. The Master of Public Health is an 11-month program. And I know that Luis, who just did the program, is going to talk a little bit more about sort of the content of the program. I can say that Charisse Essien, who is also here, and myself, we're here to provide just answers to any of your questions. So Charisse does a lot of work with she's in charge of the admissions process. And I do a little bit of everything. And I want to make sure you know that after this session is over, we'll put our contact information, and please email us if you want to have any follow-up questions, or if you want to set up a meeting with either of us, just let us know. But I think the most important part will be for us to be able to answer your questions. So I'm going to keep this brief and turn it over to Luis. Bom, Luiz, eu acho que aí, olha, tá todo mundo sendo muito econômico, viu? Aí, assim, a gente fica super tentada a roubar os minutos de Paul também. Não roube, Mari. For your Vamos ser preciosos. Mas, muito obrigada. Then I'd like to take this time then to thank you, Charisse, for being here with us.
And I hope that we can, it's the first time we meet, so it's a pleasure. In the name of the foundation, thank you for being here, and I hope we can talk more in the near future. Então, without further ado, e sem mais delongas, então, Luiz, eu acho que... Aliás, antes do Luiz, porque Paul falou para o Luiz, mas ainda não é o Luiz que vai falar. O Luiz vai fechar essa apresentação, porque como o Luiz tem essa experiência também de estar no mestrado, no final ele vai já trazer as informações dele, já vai fazer uma transição suave para as perguntas e respostas. Antes do Luiz, eu queria convidar, so at this time I would like to invite Professor Castillo Salgado. Again, he's a professor of epidemiology at Johns Hopkins University, and he's been in contact with the foundation more recently by intervention of Paul, so we can think about common projects together. And very kindly, he accepted the invitation to be here tonight with us, and he would like to share a message with all of you. Thank you, Professor. The floor is yours. Thank you very much, Mariana and Paul and Luis. My name is Carlos Castillo Salgado. I am one of the professors of epidemiology in the Department of Epidemiology. I am the director of a very important observatory of global public health. The observatory has been providing a lot of collaborations with different countries and governments and academic institutions. I study law. I complete my law studies and work as a lawyer for several years and paying my medical studies in Mexico. I finished my MD, and then I came to Hopkins to do my MPH in 1980, a long time ago. And then I complete my DRPH. After that, I joined the World Health Organization for 22 years, and I became the director of epidemiology and health information systems, but mainly the unit that was the epidemiological intelligence of the organization. I was in charge of the largest mortality database in the world. We have more than 3,000 years country of information. We actually, my office processed in the past 75% of all the mortality of the world. I mentioned that because Johns Hopkins and the MPH allow to have access to so many great institutions, including the Pan American Health Organization, the World Bank, and many other institutions that you may be interested during your training at Johns Hopkins. In addition, the MPH provides the opportunity for many of you to develop some certificates. Certificates is the specialization of some topics like migration, like professional epidemiology, that I am the director of that program. I want to encourage you to see that an MPH is the opportunity to learn, but also to create friendships and partnerships with so many countries and people. Our department is the largest department in the world. We have more than 160 full-time faculty from all the areas of epidemiology. Then you will be very welcome to see in any area of your interest, you will have some expert in our department. I will close with mentioning that it's a great opportunity. It's a very intensive program and will require a lot of focus on what do you expect from the program to complete your, not only the academic, but then your professional career. Thank you very much for the opportunity, and I am also open for any questions. Thank you, Professor. Thank you, Professor. Okay. Thank you for the precious intervention. And now
then again, everybody's doing really great with the time. It's going to be record. And Luiz, I think now it's your turn. Sua vez, Luiz, de agora intervir como eu disse, falar um pouquinho aí da sua experiência e, de repente, fazer aí a transição depois para nós abrirmos para discussão e perguntas e respostas e comentários adicionais. Tá bom, obrigado, Mariana. Então, a ideia é que a gente passe para vocês, do ponto de vista da perspectiva do estudante do MPH, o que é que significa esse programa. Vocês acabaram de ouvir o professor Carlos Castilho comentar e sentir como na verdade, uma escola de saúde pública que tem muito a oferecer, do ponto de vista de conhecimento, mas também do ponto de vista histórico, né? Essa foi a primeira escola de saúde pública dos Estados Unidos, eu acredito até que do mundo, né? É o programa, existem muitos bons programas, né, de saúde pública aqui nos Estados Unidos. Esse é o ranqueado como a escola de saúde pública número 1 e também o programa de mestrado em saúde pública, MPH, Masters of Public Health, também número 1. Então, isso mostra, é um marcador de qualidade. Isso normalmente, pessoal, nós brasileiros não temos muito acesso a esse tipo de formação pelo custo que isso é para a gente. Na realidade, a gente conhece muitos brasileiros, eu também tive uma experiência prévia no passado, outras pessoas, Marcos que está aqui, etc., como fellows de pesquisa ou coisa desse tipo, que é uma experiência muito boa. Então, o brasileiro muitas vezes tem essa experiência internacional dessa maneira, mas não tem muitas fontes de financiamento para um programa desse, que é um programa de muito alto custo para a gente. Isso já existiu em outros momentos, mas é quase algo sem precedentes. O que a Fundação Maria Emília e Johns Hopkins estão fazendo agora, de dar oportunidades a brasileiros estarem fazendo isso. Para vocês terem uma ideia, eu fui financiado pela Fundação Maria Emília, fui uma primeira pessoa, era apenas eu no meu ano, apenas eu de brasileiro naquela coorte de 300 pessoas, né? E hoje já tem 5 brasileiros, né? O que você tem no ano de 2023 é quase, talvez, um quarto de toda a história de brasileiros ao longo de 100 anos na Escola de Saúde Pública. Então, é algo muito significativo esse acesso que a gente tem a isso, né? E o que é, na realidade, esse MPH? Né? Tem aí o nome mestrado, e a gente sabe, né? A gente tem experiência, todos sabem o que é um mestrado, mas tem umas diferenças que eu diria até significativas em relação ao modelo de mestrado que a gente conhece, que a gente tem no Brasil, mestrado normalmente stricto sensu, e até mesmo os mestrados, às vezes, profissionalizantes, onde existe uma coisa de você ter um trabalho, uma tese, uma dissertação para desenvolver, e de uma maneira, ao lado disso, algum tipo de formação, algum tipo de aula, etc., fazendo um mix de um trabalho, talvez, de pesquisa e de um trabalho de algum aprendizado. Não tem como comparar a quantidade de conhecimento absorvida ao longo desse 1 ano nesse MPH. Ele é realmente full-time. E é muito mais voltado, no meu modo de ver, para adquirir conhecimento e formação na área de interesse, em certas coisas que são comuns a todos, como, por exemplo, um aprofundamento em epidemiologia ou em metodologia epidemiológica, do que talvez uma experiência de pesquisa. Tá? É claro que tem a experiência de pesquisa, as pessoas têm que fazer o seu capstone, que é algo como uma dissertação, tem a experiência prática de saúde pública, que é o practicum, que alguém tem que fazer ali durante 150 horas, então existe essa experiência, mas o principal é um conteúdo de conhecimento que é muito grande e não é típico das pós-graduações que a gente é acostumado no Brasil. E é por isso, talvez, que no Brasil se chame pós-graduação, porque supostamente a pessoa já é graduada e está ali fazendo uma pós, enquanto esse tipo de programa nos Estados Unidos chama graduação, graduation course, ou seja, a ideia de que a pessoa vai aprender o que não sabe.
tá? Então, é um aprendizado, é full time. Claro que a pessoa pode ter tempo de fazer um full time, não significa que a pessoa vai parar absolutamente qualquer outra atividade de lazer ou família, etc., mas é full time job, isso aqui. E é uma carga de conhecimento e horário que, de carga, inclusive, horária, de créditos, etc., que se dissesse que seria em 2 anos, estaria bem normal, tá? Então, o 1 ano parece pouco tempo, mas é numa intensidade que equivale, numa impressão minha assim, a alguma coisa como 3 anos, entendeu? Então, é esse o ponto que eu queria colocar mais do que significa isso, é mais conhecimento, aprendizado, alinhado com uma experiência em paralelo de pesquisa, de prática, e principalmente quando, como o professor Castilho falou, relações, network, conhecer pessoas de diferentes países, etc. Mas o principal é estudar, aprender, e o profissionalismo no ensino e o compromisso da universidade em ensinar e exigir do aluno que aprenda, para a gente, eu acho que é sem precedentes. Então, esse é um resumo do que representa no meu modo de ver. O que é aprender? Existe no MPH um core de disciplinas que todos têm que fazer, em torno de 50%, e que passa por questões metodológicas de ciência, como epidemiologia, estatística, mas por questões também da saúde pública como um todo, como a capacidade de advogar e influenciar leis que trazem benefício em saúde pública, como a capacidade de comunicação em saúde pública, como estratégias de mudança comportamental da população em prol de saúde, estratégias de negociação. Então, uma série de habilidades que são também ensinadas para que, como um todo, a gente possa impactar em saúde pública. E Mariana falou que isso não é apenas para médico, eu vou mais além disso aqui. Saúde pública não é apenas healthcare, cuidados em saúde. Saúde pública é algo muito mais amplo. Nós, no Brasil, temos o privilégio de ter o SUS, que é um dos sistemas de saúde pública exemplos no mundo, mas a saúde pública como um todo vai além do SUS. Saúde pública diz respeito a gun violence, a violência, diz respeito a acidente de trânsito, diz respeito a determinantes sociais de saúde que têm mais peso do que os determinantes até biológicos, e uma série de coisas que a gente é levado num pensamento mais clínico e às vezes científico para uma coisa de um pensamento também muito social. Então, se adequa a diferentes tipos de pessoas, mas mesmo aquela pessoa que é da área biológica, um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, etc., essa pessoa é levada para se tornar uma espécie de pensador do aspecto social como uma das coisas mais importantes em saúde pública. Então, esse é um resumo do que eu poderia trazer da experiência, do que vocês podem experimentar, né? E eu acho que agora a gente pode abrir aí para perguntas, para dúvidas, para debates. Eu e Mariana, a gente vai olhando aqui algumas coisas que vocês possam estar escrevendo como pergunta e vocês podem também falar. Então, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha aí, ficar na fila, e quem preferir, se sentir mais confortável escrevendo aqui no chat, a gente também vai fazer isso. Tem muitas coisas a serem perguntadas a Paul e Charisse, do ponto de vista administrativo desse MPH, coisas a serem perguntadas à Fundação Maria Emília, do ponto de vista do financiamento, e algumas coisas que eu, outros colegas que já passaram por isso, o professor Castilho e também eu acho que o Marcelo, que está aqui como alumni, também podem ajudar a responder coisas do ponto de vista mais acadêmico, digamos assim. Então, ficamos aí à disposição. Obrigada, Luiz. Acho que foi excelente, assim, obrigada por essa sua contribuição. Nada melhor do que quem viveu, né, para trazer essas impressões tão importantes para todos que estão aqui presentes hoje. Eu estou olhando aqui o chat e vendo que foram partilhados alguns links importantes e muitos boa noites. Então, boa noite de novo, mas vamos agora passar as perguntas. Não sei se alguém gostaria, e sempre mantendo essa questão do microfone, procurando fechá-lo se não estivermos falando, e abrir aqueles que quiserem falar. E Jéssica, você está aí, você me ajude, né? Você é mais atenta para isso do que eu, nas pessoas que Já tem tiverem. 2 pessoas na fila. Não, sem timidez. Né? Lucas. Hello, good evening. I don't know if I
speak in Portuguese or in English? Pode falar como você preferir. Se você quiser falar Okay. em português, a gente, como você preferir. A gente está preferindo o português para ficar mais íntimo. A gente está quer dizer, eu não estou no Brasil, Perfect. mas a reunião é no Brasil, então não Mas precisa dessa formalidade, mas se quiser falar inglês, pode também. Eu But if sugiro, you have a Lucas, question, que se if sua you have a pergunta for question, direcionada a Paul ou ao professor, que aí você possa fazer em inglês, talvez seja mais efetivo, tá? it's directly for Paul and the other coordinator from the master's program. So I believe nowadays in Brazil we face two major problems in educational field, and it's about the private college models of education and how they guarantee the quality of the student when he's graduated, and at the same time the career program for young doctors in the healthcare system. And how do you believe in this master program could help me to find a solution for this question? And I have seen that it's a program that it's not a restricted follow, so you can construct it with many different topics. And facing these two major problems out in Brazil, the private college qualities and the career progression for young doctors, how would you say to me there's a path to this construction? okay, so many of you, first of all, the MPH, as Mariana said, is open to physicians, but not just physicians. About half of our students are doctors. People do so many different things when they graduate. And I thought it might be a great time for Marcelo to speak and just talk. Marcelo, if you could talk about your career path from after doing the MPH, because everyone does something different, but I think your story is particularly interesting. Would you mind sharing, Marcelo? Should I do it in Portuguese? That'll be okay, Paul. However you want. You already know the story. Bom, boa noite, pessoal. Eu tô aqui na Dinamarca, então aqui já tá escuro. Meu nome é Marcelo Naveira, eu sou da turma de 2014. Eu fiz o MPH. Lucas, é o seguinte, quando você vai fazer o mestrado e você adquire o seu diploma depois em qualquer outro país do mundo, você tem que fazer um procedimento que é apostilamento de AIA. Tá? Então, alguns países são signatários desse acordo em que você faz automaticamente o reconhecimento da sua pós-graduação. O MPH é reconhecido automaticamente no Brasil. Não é o mesmo processo, por exemplo, de uma validação do diploma, que você tem que enviar o seu trabalho para uma universidade no Brasil para verificar se está de acordo com os moldes da pós-graduação brasileira. Então, pode ficar tranquilo, eu já fiz o mestrado da Hopkins, fiz o mestrado aqui na Dinamarca, os 2 mestrados valeram para mim no processo de seleção do doutorado da Fiocruz, foram reconhecidos, não tem nenhum problema, tá? Quanto à questão de faculdade particular, cara, eu fiz faculdade particular e a Hopkins também é uma faculdade particular, é uma universidade particular. Então, na questão da assegurar a qualidade, tem aluno ruim em todo quanto é lugar. Não é pela universidade ser privada que você vai ter um aluno com menos recursos ou com menos interesse. Na questão da carreira, aí eu concordo com você. Realmente, a carreira de um jovem sanitarista no Brasil ela é um pouquinho complicada, porque você vai ter que encarar onde as doenças estão. E, geralmente, as pessoas não querem ir para onde as doenças estão, né? Então, enfrentar a doença negligenciada, a doença tropical, ir para a fronteira, serviço militar, né, em Tefé, Tabatinga e afins, as pessoas não querem ir. E a pessoa quer uma segurança, ela quer um concurso. E esse que é o problema que nós temos no Brasil, né? Você fica conectado a um serviço público, né? Você precisa fazer um concurso que ocorre uma vez na vida e outra na morte, mas nos outros países esse turnover é muito mais rápido, né? Então, as oportunidades lá fora, elas reciclam bem. No Brasil, elas são um pouco complicadas. E eu não culpo quem busca uma opção mais segura para a carreira ser mais duradoura, talvez, e mais tranquila no país. Eu fiz o mestrado em 2014.
Assim que eu acabei, eu fui trabalhar no Ministério da Saúde, fui convidado para ser coordenador do programa de hepatites. Eu coordenei o programa de hepatites durante 3 anos, um orçamento de 400 milhões de dólares no ano, para comprar medicamento, preservativo, teste rápido, testes moleculares, realizar campanhas. Foram os 2 anos, 2016 e 2015, em que nós tivemos o maior número de notificações de hepatite, o maior número de diagnósticos. Atingimos um bom número de tratamentos. O Brasil tratava 3 mil pessoas ao ano, 15 mil, nós saltamos para 45, 50 mil. E eu fiquei até alguns meses depois do golpe. E eu fui convidado para integrar os Médicos Sem Fronteiras, porque eu já tinha feito aula de russo. Então eu embarquei para a Ucrânia. E eu fiquei lá até o ano passado, né, por conta da guerra. E eu trabalhava no MSF até 2019. 2019 em diante, estava trabalhando para a OMS. Então, hoje eu sou oficial médico de hepatites virais da Organização Mundial de Saúde do Escritório Regional da Europa. E hoje eu sou doutorando da Fiocruz, no programa Vigile Fronteiras, que é um programa internacional, sem custo, com alunos de vários países do Cone Sul. Pronto, obrigada, Marcelo, pelo seu relato, realmente muito interessante. Thank you, Paul, for asking Marcelo to share with us this. Eu acho que a pergunta de Marcelo, só para. Ele pensa assim, e depois, né? Eu vou fazer isso aqui, e depois isso vai me levar. Independente de onde vai levar, eu acho que a experiência e o conhecimento que a gente adquire é de grande monta. E tem 2 questões aí. O aprendizado e a experiência em relação à atividade acadêmica de ensino e de pesquisa, eu acho que é de grande valor, mesmo que a pessoa não vá necessariamente para a saúde pública. E o caso de também abrir portas para a saúde pública, como o Marcelo foi um exemplo, que portas, seja no Brasil ou portas internacionalmente, né? Então, tem essas 2, eu digo, talvez esses 2 ramificações aí depois disso, como, não sei se você tem uma conotação assim, que você ensina, etc., ou professor, etc., acadêmico, digamos assim, isso agrega muito, porque a gente tem muito a trazer, a gente evolui também bastante nesse aspecto, muito reflexivo, estabelece essas relações internacionais também, que é uma coisa boa, de repente, com sua instituição, e Hopkins, etc. Então, eu acho que tem isso aí. Tem a questão de repente, você envereda para a saúde pública no Global Health ou Brasil, que o Brasil precisa realmente não só de profissionais como o Marcelo, etc., mas principalmente de entender o que é saúde pública, né? Eu digo população geral, né? População geral, essa coisa de comunicação em saúde pública é uma coisa que a gente precisa trazer e trazer com mais ênfase. Então, a gente tem muito a contribuir e trazer para o país também nesse aspecto, mas pode ser de uma forma ou de outra. Mas acho que a gente vai passar aí para Júlio agora, né? Hi, everyone. It's a great pleasure to be in this meeting. I'm Julio. I'm a 50-year medical student at the University of São Paulo. It's a great pleasure to meet Professor Paul, and we talk a little bit by email because I was present by the Juliana who attended the same university as me, and she's doing the MH program and she's loving it. So my plan is to do the residency at the United States, medical physician residency, and MEPH would be a bridge for me to this objective. So I have few questions. 3 is to the Dr. Paul, and another one is to the Foundation of Maria Emilia. So the first one is the visa offered. What kind of visa that the programs offers, and there are some possibility to avoid have a waiver after the graduation of this program to stay in the United States. Okay, so good question, Julio. Just so we are a STEM program. So what that means is people who do the MPH mostly get an F1 visa, and then you have the option of doing what's called optional practical training, which gives you the option of staying in the US for an additional 3 years after you finish the MPH.
So I hope that answers your question. Paul, Yeah, e for sure. uma pergunta que eu acho que tem a ver com o Júlio, pegando um gancho aqui nele. Oh, Paul, I understand, Júlio, did you finish medical school already? No, I'm in the 5th year now. Okay, so Paul, the person has to finish medical school first, and if finish medical school, can come right away to the MPH? Yeah, so normally we require people to have at least 2 years of health-related work experience after their education. But for physicians, we will allow physicians to come and do the MPH as soon as they graduate. So as a 5th year, I'm assuming, Julio, that you'll graduate by this next year. Is that right? Yeah, in the end of the next year. What month? December. Yeah, so you probably would need to wait 1 year and then apply, because you need to be finished medical school by the beginning of the program, which for us is in late June. Late June. Okay. Yeah. Okay. Another question, so very quick. Can I work during the program or integrated to another research university group beside the Johns Hopkins? Yes. We have one really important part of the program is we have the opportunity for you to do what's called a research assistantship, which, we have amazing faculty like Dr. Castillo Sogaldo, and you can apply to work and do a research assistantship with one of them. And they are positions that are paid, but the more important thing is that you develop a professional relationship with a professor who's in some cases very, very famous and well respected. Really nice. Okay. And what are the difference between Maybe, the MPH Julio, maybe we should, because other people want to ask, sure. and we only have 15 minutes left. So if you can, se você pode escrever o resto das suas perguntas aqui, a gente tenta responder e aí a gente passa para os outros. Mas obrigado aí pelas perguntas. Obrigado. Marlon. Olá, boa noite. Eu sou Marlon Aliberti, aqui da Universidade de São Paulo, aqui de São Paulo também. Eu sou pós-doc. E a minha dúvida é mais prática e talvez quem já fez o programa possa responder. Quando a gente olha o site do MPH, a gente vê vários pré-requisitos importantes a serem cumpridos no momento dessa inscrição. E a gente vê, e a data limite é 1º de dezembro, né? Então, tem algumas recomendações para você provar o nível de inglês e toda a documentação necessária. Isso gera um pouco de dúvida a respeito do tempo, se esse processo que é um processo especial dessa parceria, ele tem esse mesmo prazo, daria tempo de ter o TOEFL até lá, quem não tem o TOEFL ainda pronto já agora em mãos. Então, o processo, Marlos, o processo da seleção, the selection for MPH is independent of Fundação Maria Emília. So people have to apply like anybody, have to be accepted, and then você tem que aplicar como qualquer outra pessoa as mesmas regras e uma vez aceito, você aplica para a bolsa da Fundação Maria Emília. Então, sim, tem que ter a comprovação do inglês. Eu respondi isso porque é muito óbvio, eu nem passei para Paul porque é bastante óbvio assim essa pergunta, então eu estou respondendo mais essa questão administrativa. So maybe also, let me just say a few words about the admissions application process, Marlon. We are looking for a couple things. Obviously, as a very competitive university, we're looking for strong candidates in terms of your academic background, your professional background, and all that's obvious. But the second piece that we're looking for is we want to know that you're a good fit for our program. So when you write your statement or your essay, you want to explain what you've done in the past and very specifically what you want to get out of the MPH program. If you say, I'm interested in public health, that's no good. It's too broad.
But if you say, I'm really interested in program evaluation or epidemiology or whatever, that's the way you want to go. And you also want to explain what you hope to do once you graduate. So you want to tell your whole story. And that's very important because we want outstanding candidates, but we also want people who are a good fit for our program. And I want to make this very clear as well. As Brazilians, the people, well, first of all, the people who are reviewing your application don't know anything about education in Brazil. And so you need to keep that in mind. There is one person, Dr. Ruff, who actually lived in Brazil, and she knows much more. But everybody else, all the other faculty who are on the admissions committee don't know anything about Brazil. So I've heard, many of you are from very prestigious universities right now. So you want to make it very, very clear, if you are at the top ranked university or medical school, you need to explain that. When you take the national exam after your secondary education, if you are in the top 99th percentile, you need to explain that because the Americans on the committee don't know these things. Also, every aspect of your application is important. There's letters of recommendation. And you need to make sure, first of all, they need to come from either a supervisor or a faculty. And in the letter of recommendation, one thing that's culturally different is that in the US and at Johns Hopkins, we expect rich content. So the people who are writing letters need to understand why you want to do the MPH. Okay, so so if you're having someone write a letter of recommendation for you, you should meet with them and make sure they understand what your goals are, and maybe send them some bullet points, some different things that you want them to emphasize when writing a letter of recommendation. And I can go on and on and on, but I'm going to keep it at that. Eu queria, Luiz, antes de você chamar a próxima pessoa, só acrescentar um parêntese que eu notei que a intervenção de Júlio e depois do Marlon, né, todos dois têm a ver com o futuro, né? Porque talvez não dê tempo para esse ano, um e do outro precisa completar. Lembrando, então, você me corrige se eu estiver errada, que a Fundação Maria Emília, a princípio, está com a parceria com a Johns Hopkins University pelos próximos, né? Contando isso por 4 anos, não é isso, Tan? Isso. Pronto. Então, para aqueles que terão que esperar, sabendo que tudo indica que no ano que vem, e mais um ano pelo menos, haverá essa possibilidade, aí as pessoas que precisam de mais tempo para se preparar teriam essa oportunidade também. Mas, Luiz, quem é que está aí na ordem? João Vitor. João Vitor é formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, foi meu aluno. João. Hello everyone, good evening. I have a question about one of the topics of the requirements, which is the strong academic background. So here in my university, for example, I'm a physician right now, but we didn't have a math course, for example. And as you said, Paul, you admit like new physicians, right? But do we have to have this course on our curriculum? Or by being a physician, this is a waiver? So just to reiterate, the faculty on the admissions committee don't necessarily understand your educational background in Brazil. And actually, nor do I completely. But I think what you should do is make sure you're clear. Our program is very quantitative. You have to take biostatistics and epidemiology. So when you submit your application, if for instance, when you took the annual exam after finishing your secondary education, the Americans take what's called the SAT, and there's a math component to it. So if you took something similar to that, you need to explain that you took this exam and that you were in the top whatever percentile. I'm sure you did very well if you're currently in medical school. So you need to explain that even though your transcript doesn't show the math courses that you've taken, if you took epidemiology as a medical student, you need to explain that. So that's part of the process. Paul, before Giovanni, Paul, there are questions here about the English proficiency. I explained to one of the
person that asked here that there's need of TOEFL, whatever. Can you detail a little bit more what Sure. are the requirements for English? Yeah, so most MPH programs in the US are 2 years long. Our program is different. Our program is only 11 months. So we absolutely need to have people who are proficient in English. So there are different kinds of exams that you can take, like the TOEFL exam, the IELTS. Maybe Charisse, if you can put on the chat, just list the link for more information about that. Because some people, like last year who applied, there's a particular person who's just outstanding, but her English is just, she's working on her English now before she can be eligible for the program. So your English needs to be reasonably strong to be able to navigate the program successfully. A gente, às vezes, brasileiro tem receio do inglês e acha que proficiência em inglês significa uma fluência absoluta. Não é bem isso, né? Mas nós precisamos entender tudo que está sendo falado e sermos capazes de nos comunicar, digamos, profissionalmente naquele ambiente. Então, isso é demonstrado com essas provas aí, essas opções de prova que o Charisse colocou agora. Vai lá e demonstra a sua nota e isso é interpretado como alguma coisa suficiente. Então, não é fluência absoluta falar como nativo, não é exatamente isso, mas é algo que, se imagine, numa sala de aula, assistindo uma aula, sendo capaz de entender tudo, aprender e também sendo capaz de falar, de se comunicar, fazer perguntas, é basicamente isso. Giovanni. Hello, good evening. Thanks so much for the opportunity to know a little bit more about the master from Johns Hopkins and the Fundação Maria Emilia. I have two questions about the application process. The first one is regarding all documents and letters we have to submit. I know the program is seeking to evaluate the candidate in a considering, of course, all documentations, but is there any of those letters, like the letter of intent, letters of recommendations, that are more important, or not, let's not say important, but that the program pays more attention and gives a higher weight during the evaluation process? I don't think so. Giovanni, every aspect of your application is important. We don't use any kind of formula. We get all this information and we're trying to find out who is this person, how qualified are they, and what do they want to do with their careers. So every aspect is important. And any admissions question, Charisse is the expert, and she's put in her email address. You can put it in again, perhaps, Charisse, but she's the person to contact with any admissions questions. Mm-hmm. Yes, and I've already been in the chat responding directly to a few individuals about, for example, which tests do we accept. I added that link to the chat. The other thing I just really want to encourage everyone, if you are thinking of pursuing and applying for the degree, please start now in terms of your WES credential evaluation, because it does take, in most instances, a few months for that to be completed. Thank you. Então, isso é importante, gente, que ela falou aí. I will translate what you just said because it's so important. Então, o diploma da pessoa, seja um diploma da graduação, do que a pessoa da formação, seja o médico ou qualquer coisa, tem que passar por uma tradução, uma espécie de... Você tem que traduzir na tradução juramentada e enviar para um escritório específico nos Estados Unidos que faz essa tradução. Então, isso pode durar 2 meses, então tem que começar logo. Vocês... I don't know if you put the SOFA site here, Charisse, maybe... Então, a aplicação é feita através desse site que é SOFA, né, que várias universidades de saúde pública, escolas de saúde pública utilizam esse site, e tem lá as regras.
é complexo, é complicado mesmo, tem que ler com calma, é quase como fazer declaração de imposto de renda, tá? Assim, na época que era difícil, né? Então, mas não é algo que a gente não vai conseguir, é só a gente dedicar algum tempo lendo. E uma sugestão que eu posso ter é que o pessoal que está atualmente cursando, Renato está ali, pode fazer, de repente, um webinar específico porque fora o escritório do MPH pode ajudar, mas nada como falar com quem acabou de aplicar e passar por essas dificuldades, né? Então, talvez o Renato possa colocar o e-mail dele aqui e, eventualmente, ele pode planejar um webinar com os outros colegas para tirar dúvidas, porque eu fiz esse trabalho com eles na época, agora eles que têm que fazer com vocês. Yes. So one thing I'd like to add, I see that Paula Santa Cruz Ortega is here, and she's not exactly Brazilian, but she is pretty Brazilian in a lot of ways. And I think it would be wonderful if you could briefly introduce yourself, Paula. But before you do that, I just also want to say, if you're an alumnus or a current student, I see a lot of you here. Please type in your email address if you're willing, because I know that some of the people who are here may want to have questions answered about their statement or their letters of recommendation, and no one knows better than the people who are in the program now. So, Paula, would you like to briefly introduce yourself? Sure, it'd be my pleasure. Thank you so much. Vou falar em português, porque a audiência, né, é mais do Brasil. Meu nome é Paula Santa Cruz, eu sou médica, eu fiz a minha residência em pediatria lá na USP, em São Paulo. E o meu mestrado, meu MPH na Hopkins, eu fui colega de turma do Marcelo. Agora eu estou servindo como uma Senior Technical Advisor do CDC. O CDC dos Estados Unidos tem uma oficina regional lá em Brasília, e que está expandindo, né, em alguns países do continente. Eu trabalho aqui no meu país, no Equador. E tenho experiência na área do trabalho com comunidades indígenas, especialmente da Amazônia do Equador. Eu deixei meu contato, meu número de telefone também, porque eu acho que a gente que tem passado pelo processo tem algumas dicas para dar para o pessoal que está aplicando. Então, fico à disposição e parabenizo vocês pelo interesse que tem mostrado por esse programa. Ter feito esse programa, para mim, fez essa diferença em conseguir ser parte de uma instituição como o CDC. Eu trabalhei para a OPAS também, porque a gente tem uma rede de trabalho não só na América Latina, né, no mundo inteiro, e muitas ideias e muitos projetos podem sair dessa rede. Então, recomendo muito vocês aplicar e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Paula. Eu queria aproveitar, Luiz, fazer uma lembrança aqui a todos, né? O Marcelo mencionou, e aí quando o Luiz fala agora de tradução, juramentagem de documentos, e a Cherise fala da necessidade de começar o processo ontem, né? Não é hoje, mas ontem, porque realmente no processo, suponho eu, né? Imagino que tenham todas essas providências. Eu não sei se todos estão familiares com o conceito de apostilamento. O Marcelo mencionou o apostilamento, né? A apostila de Haia é uma convenção que foi implementada em agosto de 2016, que tira o poder dos consulados. Os consulados não legalizam mais documentos, então os documentos estrangeiros de um país, para ter validade no outro, precisam ser apostilados pela autoridade daquele país. Então, eu suponho, não sei, aí do Admissions Office, até o Renato que fez agora recentemente, não sei se isso foi exigido, mas em teoria, se tiver apostilamento do documento brasileiro, precisa ser apostilado em cartório brasileiro para que seja aceito nos Estados Unidos e nos países signatários da apostila de Haia, que são aí mais de 100, né? No site do CNJ, da Convenção Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, tem os países signatários lá. Então, só lembrando que tem essas providências práticas que levam tempo. Então, quando se fala, temos 2 meses, é 2 meses e um pouco mais, é 1 mês e um pouco mais, porque há todas essas providências práticas a serem tomadas. Alguém mais gostaria de fazer? A gente está chegando a... Olha só, Luiz, 1 hora de webinar agora. Sei se alguém gostaria de fazer mais... Maybe Professor Castilho could finish with a message. Isso, antes do professor, before Professor Castilho comes in, só queria dizer que eu vi que alguém perguntou do edital. O edital de Hopkins já está no ar, já está no site, né? Alguém perguntou aqui se o edital já estava divulgado, está disponível no site já para os applications até o dia 1º de dezembro, né? Mas eu fiquei na dúvida agora,
o edital está lá, mas a aplicação seria depois de aprovado no mestrado. Isso, o que eu estou me E aí, referindo a admissions para Johns Hopkins, né? Para O que é isso que Tamili, que a pergunta da pessoa aqui, se o edital para o mestrado já estava no ar. tá no ar, mas Tamili vai falar alguma coisa importante aí agora, né? Para a Fundação Maria Emília, aí depende da carta de aceite. Quem receber a carta de aceite de Hopkins, aí manda Isso. para a gente participar, né, dessa seleção da Fundação Maria Emília. Tá no ar para vocês verem. Ou quem já foi aceito por algum outro motivo, quem já está, mas não é o caso da maioria, já pode aplicar. Mas o processo é até, vocês vão ver lá no Sofas, tem uma data limite para a aplicação, que se eu não me engano deve ser dezembro, e vocês aplicam e demora alguns meses, aí são aceitos, se for aceito, recebem uma carta de aceitação de Johns Hopkins, digamos assim, vou estimar aí no início do ano, talvez fevereiro, e aí com essa carta de aceitação vocês aplicam para a bolsa na Fundação Maria Emília, são 5 bolsas no total por ano, né? Então, primeiro é aplicar para Hopkins, ser aprovado, depois aplicar para a Fundação Maria Emília, ser aprovado. E também a Fundação Maria Emília vai selecionar as pessoas, né? A aprovação de Hopkins não é automática uma garantia de aprovação na Fundação Maria Emília, é possível que vai ter mais pessoas do que 5 vagas, então são coisas que tem que ser... Então, tem essas etapas aí, mas cronologicamente deve ser uma data, um deadline para aplicar em dezembro, e aí recebeu essa resposta de Hopkins daqui a alguns meses, né? So the deadline is December 1st for Ok. the MPH program. However, we can get other materials like your WES transcripts and your letters of recommendation all the way up to January 15th. So we have some flexibility. The other thing I'll say is that I was born in São Paulo. I have a very special place in my heart for Brazilians. So if you have any questions at all, I'll stay on. I know it's already 7, it's been an hour, but I'll stay on as long as you guys have questions. I'll be happy to answer them. So just wanted to pass that along. So maybe Professor Castillo could finish this official part and... Thank you very much, Lisa, and my best wishes for all of you to be very successful if you will be applying to the MPH at Hopkins. Remember that Hopkins opened the great opportunity for you to be in the highest level of training, but also required a tremendous effort from your side. It's not that it's automatically because you are in this installation, it's because you have the opportunity to have access to the best faculty, the best training, but that requires a lot of effort from you. Let me mention something that is important. Things that the rest of the world will know 1 or 2 years later when it will be published. Every week, there is a lot of launches and seminars that are presenting the best advanced knowledge in all the areas of public health. And you will be receiving that knowledge with no effort, eating your sandwiches for 11 months. If you are intelligent enough to take the advantage of having all that knowledge that is produced at Hopkins. The rest of the world will have in the next 2 years, but you will have it in that moment. Then it's a great opportunity for you to be in a great institution. Then good luck, and I hope I will see you in next year or in the next 2-3 years. Thank you very much for inviting me. I will be leaving now. I have another meeting. Then good luck, and thank you again, both Mariana, Luis, Paul, and the foundation. Thank you, Professor. Thank you very much for your Thank you so participation. much, Professor. E assim como o Paul vai ficar um pouco mais, né? Aqui em nome da Fundação Maria Emília, também estou aqui, ficarei aqui acompanhando também as perguntas.
para quem tiver. Quem precisar sair, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Mari, Lembrando, né, não deixem de ir lá no nosso site, ou ver o conteúdo da Fundação também nas redes sociais, né? Desejar boa sorte aí a todos. E lembrando que esse webinar foi gravado e, né, Tan e Jéssica estará à disposição a partir a partir do Paul liberar o link e a gente conseguir colocar em alguma plataforma. Pronto, Gente, então vai ser... licença, Mari, antes de encerrar, permitam-me repetir uma frase que foi muito dita na pandemia, mas que, como eu sou da comunicação, eu vou ter que fazer essa parte. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer um print screen aqui, para gravar esse momento, eu agradeço. Boa. Para a gente ver aí os rostos, né? As carinhas de todo mundo é sempre bastante simpático. Então, muito obrigada, né? Em nome da Fundação, acho de Tan, de Jéssica, de toda a nossa equipe, Luiz, né, esse parceiro aí da Fundação, Paul, thank you so much for being here and for making this possible. Acho que foi bem produtivo, né? Fomos bastante eficientes, estamos com 1h e 6 minutos aí, de acordo com a nossa programação. E aqueles que desejarem ficar um pouco mais, o Paul se colocou à disposição para poder responder mais perguntas. E as perguntas que foram colocadas aqui no chat, e depois, se pessoas tiverem outras perguntas também, é só mandar o e-mail também para a Fundação, no e-mail, não é isso, Jéssica? No e-mail de eventos, o mesmo e-mail, né, de que vocês receberam o convite. E Tem não uma deixe de pergunta aqui, Mari. Eliezer está na fila. Já está aí, né? Pronto. Então vamos lá. Então, boa noite a todos aqueles que precisam sair, não sei se é o caso, mas uma boa noite, mas seguimos aqui os outros. So I see that Isis is connecting. I think there was a little bit of confusion about the start time of the program, of this session, whether it was going to be now or an hour earlier. But it's okay. We are here, at least I am here, and to answer any questions you have. So for those of you who have to leave, have a very good night. But for those of you who have questions, I see that Elie has a question. Would you like to ask your question? Hello, everyone. It's a pleasure to be here. My name is Eliezer Santana Jr. I'm a biomedical scientist, biotechnologist, and journalist. I was a student of Professor Diego Menezes from Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, and I also have a master's degree in health sciences. My question is, I was an interchange student for a year and a half at the State University of New York at Albany, and I have a TOEFL from the year 2014, and I have the transcript too. So do I need to take a new TOEFL test? So that's a great question, and I would say not to worry. You know, when there are situations like this, email me. I'll make sure, just send me that information, and we can have your application reviewed without you having to take the TOEFL again. No problem. Any question like this, just please email us, and we'll be happy to answer them. But you're in good shape. No worries. Okay, thanks so much, Professor Paul. Eliezer, feel free to... fique à vontade também para entrar em contato comigo, se precisar qualquer coisa, viu? Of course, é um prazer falar com o senhor, professor. Pega o meu Eu vou contato falar muito com de o você. Diego e manda mensagem que a gente conversa também. Sim, eu estive com ele tem alguns dias. Ele esteve aqui em São Paulo por algumas reuniões importantes. A gente bateu um papo e ele falou: vai ter um webinar muito interessante que é a sua cara e você deve participar. Aí eu falei: tá bom, vamos lá. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade. Yeah, we're very interested in people from Bahia Yeah. to do the program. Very, very much so. The best state of Brazil. Sorry about the Very São good Paulo. food. É porque baiano não nasce, estreia. Yes, yes. You know the saying, Paul? No, I did not. Baiano não nasce, estreia. Yes. It's Very in the good. translation for you. How can I translate this? E Baiano not born, baiano... Baiano
like a movie, like a Starring concert. Bahia. Yeah. Bahia is not born. Shines on Starring stage. Bahia. Yeah, like artist, you know. That's wonderful. The Yeah. books, yeah. The Land of Caetano Veloso, of course. Baiano the Boots, maybe. Eu acho que perguntas e dúvidas são infinitas, na verdade, né? Às vezes não é 15 minutos a mais a menos que a gente responde tudo. Eu acho que a partir de agora a gente plantou uma semente, vocês vão explorando, vão tendo dúvidas. Temos aqui os e-mails de Paul, né, da Fundação Maria Emília, e também Renato colocou aí o e-mail dele, que ele pode ajudar você a organizar alguma coisa, que ele faz alguma reunião no Zoom, quando tiver um grupo maior, assim, com cheio de dúvidas, as coisas vão acontecendo, mas eu acho que suficiente aí para a gente ter dado esse start. Eu acho que, espero que é um caminho um pouco longo, né? Esse processo de aplicação e etc. Mas independente do resultado, é um caminho interessante, né? A vivência e o aprendizado é interessante, é quase um processo não só seletivo, como formativo também, né? E é o caminho que tem que passar para dar chance, né, a tanto a causalidade como o acaso confluam em prol do sucesso de cada um, né? Então, acho que só de vocês estarem aqui já é uma seleção natural de pessoas muito especiais, né? E a gente deseja que todo mundo acredite e entre nesse processo, e espero que todos sejam bem-sucedidos nisso aí. Mariana. Luiz, Oi, boa noite, tudo bem? tudo bem? Posso fazer uma pergunta, Pode, se a gente ainda tiver claro, tempo? claro. Deixa eu me apresentar, meu nome é Liz, eu não sou da Bahia, sou de Minas Gerais. Eu sou mestre em Bioquímica Aplicada e sou doutora em Bioquímica Aplicada também, pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu gerencio um laboratório de biologia molecular que faz parte do SUS e eu tenho muito orgulho disso. Eu trabalho em um hospital que pertence a uma prefeitura de um município de Minas. E eu recebi esse incentivo para participar, incentivo moral, né, para participar do programa, justamente por eu trabalhar com gestão de saúde pública aqui em Minas. E como o colega antes de mim perguntou sobre o TOEFL, eu fiquei com essa pequena dúvida. Eu fiz um TOEFL em 2020, foi o IBT, e não ficou claro para mim a resposta, se esse TOEFL ainda seria válido ou Se é um não. TOEFL, é válido. Será válido. O que o Paul falou é para mandar um e-mail para ele. Eu acho que 2020 está bem recente, então eu não sei quanto tempo, mas não, isso aí ele dá toda a atenção e viabiliza. She's asking about the TOEFL in 2020. That's fine. That's fine. Então, não tem nem Excellent. dúvida. No seu caso, 2020 não tem dúvida. Eliezer, que foi 2014, ele disse, a gente resolve, mas mande um e-mail para mim. That's fine. Thanks for the attention. Ok. Ok, I think Mariana? Pronto, então, algo mais. Então, vamos, né, nos despedir mais uma vez. Obrigada, agradecer em nome da Fundação, e também agradecer a Paul, agradecer aí. Estamos muito felizes com essa parceria, né? E que sigamos juntos aí. Boa sorte. Os e-mails estão partilhados aí. Thank you, Paul, for being here tonight. It was great. Thank you, Cherise. It was nice meeting you, and hope we can talk more in the near future. Very helpful, all the information you brought in. E obrigada a todos. Não sei se alguém ainda quiser dizer mais alguma coisa, se não, vamos já nos despedindo e desejando uma boa noite a todos. Oi, Mariana. Boa noite. Valeu, Boa Luiz. noite, obrigada a todos. Né? Boa noite. E eu vi que tem algumas dúvidas ainda, a Boa gente vai noite, respondendo gente. por e-mail. E a gente compartilha com todo mundo. Tá Pronto. bom? Obrigada. Tchau, Ótimo. tchau. Tchau, obrigada. Yeah, I'm happy to stick around a few more minutes if any of you have more questions. Fica aí, pessoal. What's that?
I'm telling them not to disconnect, Paul. Because they're Okay, already leaving. Everyone is dying that's fine. to go for final Oh, something. Professor Paul, I have a free time in. I just a curious question. Do you know University at Albany? Yes, yes, I do know of the University of Albany in New York. Yes, it was a great school. I took some classes there in 2014, and I had um IOP, Intense English Language Program there. Mhm. It was great, and that's it. If you know any professor there, just tell me. I don't know. I don't know any faculty there, but I'm glad you've had that experience, and hopefully you'll have the opportunity to come to Baltimore as well. Yes, SUNY is great. I love there. Paul, I just want to ask about this English test again. One last question, please. But I took the FCE like back in 2 years, and I guess you don't accept FCE, right? The Cambridge test. You know, you go ahead and email me that information. Well, sometimes we make exceptions. We're pretty flexible. So the main Oh, thing that's for great us to hear. is to know that your English is fine. As long as your English is good, you know, the worst thing is to have someone come and not be able to Yeah. understand to succeed. But if your English is strong, and no matter how your English may be strong, we can make exceptions, but I just need more information. So just email me, João. Okay, will do. Okay. And Paul, I want to ask you one more thing. I'm a physician, as I said, like I graduated this year, and I was thinking about my individual development plan, and I intend to include the MPH into that. And what I want to ask is if there is any opportunity at Johns Hopkins after the MPH, like entering some research group or doing some stuff at the university. How does work? I know that it's very flexible. I saw the alumni telling that there is a lot of career works afterwards. But do you want to? Can you give me a perspective, your perspective about it? I'm happy to, but maybe before I do, I don't know if Juliana or Mauro or Marcelo have any responses to that question. Posso ir primeiro, pessoal? João, você pretende o que no seu desenvolvimento profissional pessoal? Você quer trabalhar como clínico? Você quer trabalhar com pesquisa? Você quer ser sanitarista? Eu ainda estou tentando me descobrir um pouco, Marcelo, mas uma forma que eu vejo de começar isso é investindo mais no meu conhecimento em saúde pública. Posso dar uma sugestão? Sim, por favor. Tira um ano para fazer um PSF. Médicos pelo Brasil, mais médicos, o que for. Saindo da faculdade, ainda está muito cru, cara. Uhum. Talvez você discorde de mim, entendeu? Eu não tenho nenhum problema com isso, agree to disagree. Mas tira um tempo para conhecer saúde no Brasil. Faz o que o Sakamoto falou, quando o pessoal falava, vou para a universidade estudar jornalismo. Aí eu falava, não, pega o dinheiro e vai viajar, vai conhecer gente, vai experimentar. E aí você se descobre nesse trajeto todo e você vai saber se o mestrado realmente é o que você quer. Porque talvez você não aproveite da mesma forma, né, com uma cabeça talvez um pouco mais já calejada, né? A gente tinha muitos colegas no grupo, na sala, né, de 300 alunos, que estavam ainda na faculdade de medicina e não tinham visto um paciente. Então, eles interromperam a faculdade de medicina nos Estados Unidos para fazer o MPH, para poder disputar a residência no final do MD, mas experiência zero de saúde pública. Nunca tinham visto um paciente, nunca tinha examinado uma pessoa, nunca tinha dado uma notícia de óbito. Então, é complicado. Se fosse você, cara, eu tirava um ano, pelo menos, para realmente aprender, trabalho em inglês, vai atrás da papelada, ver o que você quer, se é clínica, cirurgia, pediatria, saúde pública.
entende? Se é no Brasil, se é lá fora. Obrigado, Marcelo. Imagina. Ahn, eu tenho uma pergunta para o Alan. A respeito de se esse, esse mestrado em saúde pública, ele pode ter uma boa conexão entre as áreas de comunicação e, e saúde, né? Enfim, a biomedicina, a biotecnologia e o jornalismo em si, porque eu tenho trabalhado muito em juntar as duas áreas. Eu estou vendo isso como uma oportunidade de até trabalhar com o governo e como você trabalha com o governo. Deixa eu pegar. Desculpa, Eliezer, sua pergunta foi direcionada a quem? Ah, Renato, deixa eu ver Renato. aqui, só por um momento. Eu acho que eu troquei o nome dele aqui rapidamente. Foi o que acabou de falar, que acabou de responder, acabou de dar uma sugestão para o aluno de Marcelo, medicina o da nome. Escola Baiana. Marcelo, Marcelo, Marcelo. perdão. Marcelo, Eliezer. Marcelo, me Tranquilo, perdoe. imagina, que isso. Estamos tudo em família. Cara, tem alguns cursos que abordam isso, tá? Eu vou falar um nome aqui, talvez o pode falar, realmente. O professor Thomas Burke, na primeira semana de aula, falou para a gente do impacto das redes sociais. Isso foi em 2013, Twitter ainda não era esse monstro agora do X, né? Não tinha essas coisas de chat GPT, mas tinha Google Trends, né? Ainda não tinha esse universo de fake news, mas a coisa estava crescendo. Então, tem alguns cursos, pelo menos na época que eu estudei, né? Hoje precisa verificar se eles não mudaram de nome, mas era o Health Literacy, né? E Tools for Public Health, que estava no Summer Term. Risk Sciences, Risk Communication, também entra bastante nisso. Olha, tinha tanta aula distinta, existia um seriado que passava na HBO chamado A Escuta, The Wire. Tinha até aula sobre isso. Então, porque era um seriado que tratava de muitas coisas que aconteciam em Baltimore, né? Corrupção da polícia, encarceramento de jovens negros. Então, tem aula para tudo. Procura na página da Hopkins, você vai ver os cursos. Vai procurando pela palavra-chave que você vai achar. Existe também a possibilidade de você explorar isso no Coursera, né? Você vai encontrar os cursos do CDC, do ECDC, que é o CDC europeu, da própria Hopkins e de outras universidades aí de comunicação e saúde. Entendi. Eu perguntei isso porque eu trabalhei na USP aqui, no Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CEPI de Neuromate. Há um ano fui bolsista de jornalismo científico pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né? E então, quando eu estava olhando também algumas oportunidades de trabalho que eu vi até ligadas ao governo, eu percebi que esse mestrado pode se encaixar perfeitamente. Então, era basicamente isso, porque eu achei muito interessante a sua trajetória, né? Então, vendo assim desse ponto de vista, até para trabalhar assim, por exemplo, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um ministério que eu admiro muito e tem um papel muito importante, principalmente agora na reestruturação, né, de tudo que foi, digamos que, tirado dos trilhos, né? Então, eu estou percebendo que talvez esse seja o mestrado que eu preciso fazer para talvez estar mais preparado para ocupar esses possíveis cargos que possam vir a aparecer, né? Inclusive tem concurso do Ministério para vir por aí, né? Vai abrir agora a seleção unificada. Não, é legal isso. Eu trabalhei no Ministério da Saúde, mas minha trajetória foi um pouquinho diferente, porque eu já tinha feito estágio da OMS durante a residência, né? Então, eu criei o primeiro protocolo de diagnóstico e tratamento de hepatites virais da OMS. Isso aí foi na China, em 2010. Eu era estagiário da OMS das Filipinas, que é o regional do oeste da Ásia, que liga com China, Japão, Coreia do Sul e outros países. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Então, quando eu fui aceito no MPH, eu já tinha a proposta de trabalhar em Brasília. Então, eu moldei
meu curso, no Custom, né, no programa Custom, e eu dividi entre as matérias que eu poderia fazer, que eram fáceis, porque eu preciso cumprir os créditos, eu não vou estudar tudo novo, né? Então, por exemplo, eu peguei matérias de infectologia, eu já fiz residência, então, para mim era tranquilo. Mas peguei matérias que eu me desafiar, como, por exemplo, ciência política e relações internacionais. Então, nessas aí eu fui porque eu queria estar pronto para quando eu chegasse o período de assumir o cargo no Ministério. Em termos de concurso e trabalhar no Ministério da Saúde, a maior parte da força de trabalho do Ministério da Saúde não é concursado, são consultores. Então, eu recomendaria que você olhasse por essa ótica, porque, vou ser sincero, eu não estou menosprezando a Hopkins, mas se você já tem o pós-doutorado, eu não sei o que muito você poderia estar aprendendo, porque eu acho que você já está até overqualified para o mestrado. Se você fosse fazer, por exemplo, uma mudança de área de trabalho, eu até entendo, mas você já está na área da saúde, já faz esse trabalho todo, você vai para o NIH, eu acho que você já teve todo o ensino no próprio território nacional. E nada te impede hoje de estar diretamente conectando com o Ministério da Saúde, com assessorias de comunicação, dos programas que têm maior relevância, né? E estar mais engajado, né? Hoje em dia você não precisa ter diploma, né? Você precisa ser influencer, né? Se você tem seguidores no Instagram, no X, você é o dono da verdade. Então, eu recomendaria falar com a Luana Araújo. A Luana terminou o MPH, né? Hoje ela é uma educadora, né? Comunicação em saúde. Acho que seria interessante falar com ela. É uma experiência diferente. E ela voltou para o Brasil, né? Então, Sim. você sabe exatamente o que você poderia trazer dos Estados Unidos de Baltimore para cá. E não é só porque, como você vai estar basicamente conectado, né, com outras pessoas de outros países, eu vou te informar que talvez o Brasil seja aquele em que a informação em saúde alcance um pouquinho melhor. Então, talvez você tenha mais para compartilhar lá do que trazer para você mesmo. Obrigado, Marcelo. Very good. So, yeah, thank you, Marcelo. I really appreciate you being here. And I think I'll go ahead and close the session, but encourage you all to be in touch. We're happy to be a resource for you. And please email us if you have any questions. Thanks so much to Mariana. And I think Tamile has left. I really appreciate all of you being here. I think this was a very productive session. So, boa noite. Boa noite, Paul. My turn to thank you. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Yeah. Be in touch, everybody. Yeah. Ciao. Good to see you, Jessica. Ciao. Bye-bye. Thank you.